O Revista Brasil TVT conversa agora com Douglas Belchior, ativista da Coalizão Negra. Boa noite, Douglas Belchior. Prazer falar contigo. Boa noite, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Douglas, eu quero começar contigo exatamente falando sobre essa questão. O Brasil conseguiu um feito inédito nos governos Lula e Dilma. A gente saiu do mapa da fome. Depois, a fome começou a voltar. E hoje, com a pandemia, é um fator que afeta o Brasil nos 4 cantos do país. Eu queria que você trouxesse para a gente uma avaliação desse momento vivido e que essa tragédia da fome começa a assolar os brasileiros diariamente. Bom, nós que organizamos movimentos de base em todo o país, sofremos com o cotidiano, a vida real. Nós acompanhamos diariamente a situação de vida real da população brasileira, o aumento do desemprego, não é? O índice de atividade informal, que sempre foi uma característica da própria lógica da sobrevivência da população mais pobre, especialmente da população negra. A gente percebe como nos últimos anos a informalidade cresceu, aumentou, o quanto o próprio Estado brasileiro, através de novos regramentos, de uma lógica neoliberal hegemonizando o parlamento brasileiro, desregulamentou direitos sociais e trabalhistas, aumentando quase sempre a lógica de lucro, né? A lógica dos interesses privados das grandes empresas e tirando o direito dos trabalhadores. A gente acompanha a luta dos sindicatos em todo o país em tentar manter direitos historicamente conquistados, mas o que, infelizmente, a correlação de força no parlamento brasileiro e a lógica dos governos nos levou a caminhar nesse sentido. Menos emprego, mais desemprego, maior informalidade, menos condições, salários menores. Isso sempre afetou a população negra e o resultado radical disso, num momento como o que a gente vive, de grave crise social, resultado de uma pandemia mortal como o que a gente está vivendo, é o aumento da fome. Nós temos governos, e eu digo isso no plural, porque não é só o governo federal explicitamente genocida no seu trato com as questões da saúde e também com a política em geral, mas nós temos a hegemonia no país de governos que são absolutamente neoliberais, governos que querem desregulamentar, diminuir a presença do Estado na vida das pessoas, no sentido dos direitos que ele deveria prover, e colocando-se a serviço dos interesses da burguesia, da oligarquia, dos grandes proprietários. É lamentável, é triste assistir um país que conseguiu alcançar um patamar de dignidade, ainda que longe do ideal, dar passos para trás como que a gente está vendo hoje, gente. Quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema, outros 60 milhões a caminho desse lugar também de penúria e quase 15 milhões de pessoas que não conseguem mais hoje fazer 3 refeições diárias. Douglas, bom, sobre isso ainda, né, quem conhece teu trabalho, também o trabalho da Coalizão Negra por Direito, sabe justamente que vocês andam pelas periferias, conhecem muito bem o trabalho de base que estava sendo feito por ativistas, por vocês e tantos outros no início da pandemia. Transcorreu-se um ano da pandemia e parece que voltamos ou ainda estamos numa situação até pior. E, de fato, a fome, que já estava acontecendo no ano passado, tem se agravado pelo fim do auxílio, agora vai retomar, mas em valores menores, a alta dos valores dos alimentos, enfim. O que eu quero saber de você é o seguinte: como tem funcionado essas articulações na quebrada? Porque tem se tornado insustentável essa corrente de solidariedade que felizmente acontece, mas tem uma hora que essa corrente vai quebrar. Como que você tem analisado isso? O trabalho de resistência popular é permanente, contínuo, precisa ser. Nós estamos vivendo um momento extraordinário na história do Brasil, no sentido de que a gente está enfrentando uma doença altamente contagiosa e letal. Isso limita a nossa atuação e impõe um desafio de reinventar, inclusive, as formas de organização, né? Porque a solidariedade, né, a comunhão, a partilha, é característica da história do povo pobre, do povo trabalhador, do povo negro brasileiro, né? Porque foi assim que a gente chegou até aqui. Nós, povo negro brasileiro, sempre enfrentou tudo e todos, as forças do Estado, de maneira geral, contra a sua sobrevivência. Então, para quem é como eu e como nós que organizamos movimentos negros, a gente não passeia, a gente não visita
periferias e comunidades. Nós moramos, nós somos desse lugar. E a gente é criado, vocês sabem disso, a gente é educado nesse ambiente, em que um vizinho ajuda o outro, em que um ajuda o outro indicando colegas no trabalho. Né? Quantas vezes eu ouvi meu pai dizendo, articulando, né, com as nossas palavras de hoje, emprego para os vizinhos, para os amigos, bico, esquemas de sobrevivência, estratégias de sobrevivência. Então, o enfrentamento à pobreza, à miséria, à fome, infelizmente, eu digo isso infelizmente, não é bonito dizer isso, mas nós sabemos como é que faz, porque a gente é fruto dessa experiência de sobrevivência. Então, nesse momento da história em que a gente vive um quadro muito específico, nós estamos lidando com uma doença que mata milhares de pessoas, que machuca, que deixa marcas e que impede a sociabilidade. A gente está tendo que reinventar isso. Não tem sido por falta de imaginação, de criatividade. Ano passado, a gente já, no país inteiro, vivenciou, experimentou, presenciou iniciativas que salvaram vidas de milhares de pessoas nas comunidades, nas favelas, não é? Inclusive no momento em que havia uma comoção maior, havia um choque, uma percepção de gravidade muito maior do que há hoje, quando a situação real é bem pior. Então, nesse momento, agora, né, com essa segunda onda avassaladora, onde a doença chega muito mais perto da gente, né? Na minha família, a doença não chegou tão perto da primeira onda e chegou agora com muita força. Então a gente percebe a presença da doença e o quanto é grave a situação quando, além de enfrentar desigualdade social, fome, desemprego, precariedade, ainda acontece o que na família? A morte, que desestrutura num outro nível, né, as pessoas e as famílias. Então, é sem dúvida um desafio enorme. Não tem faltado luta popular, resistência a isso. E a Coalizão Negra por Direitos, que congrega organizações negras do país inteiro, é uma demonstração dessa possibilidade, com uma campanha linda, inclusive, que a gente colocou no ar essa semana. Tem gente com fome, né? Agora, Douglas, referente a essa campanha que vocês colocaram no ar esta semana, tem gente com fome, né? Tem outras organizações e entidades aí, como, por exemplo, sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores, enfim, várias centrais também, entrando nesta onda de arrecadar alimentos, fazer campanha para arrecadar alimentos e distribuir para quem precisa, e é um momento muito crítico. Eu queria que você falasse para a gente como é que está essa questão, vocês têm mais parceria, eles estão indo até vocês, como é que está essa questão tocante à arrecadação de alimentos com outros parceiros? Olha, nós construímos uma campanha ampla e que com certeza buscará congregar as forças sociais todas que toparem organizar as ações. O Brasil é um país continental, não é? Então não é possível você imaginar que uma campanha vai dar conta dos problemas. Não dá. E porque assim, o número de pessoas passando necessidade é imenso. No caso da campanha que a Coalizão Negra por Direitos puxa, ao lado de Anistia Internacional, Oxfam, Redes da Maré, ABCD, 342 Artes, Nossas, Instituto Etos, Prerro e Orgânico Solidário, são essas as organizações que promovem a ação. Nós partimos de um mapeamento que identifica 223 mil famílias do Brasil inteiro, que são famílias que estão vivendo em situação abaixo da linha da pobreza extrema e que são moradoras ou atendidas ou acompanhadas por grupos de organizações populares, de movimentos negros, de movimentos de favelas, e que já tem uma participação numa dinâmica de impacto feito por esses movimentos nas suas comunidades. Então não é uma ação aleatória. O Brasil é muito grande, são números de política pública, por isso o movimento lutou e luta ainda por um auxílio emergencial decente, que desse conta, né, de efetivamente enfrentar o problema. Ano passado nós atendemos, ou a política do auxílio emergencial atendeu quase 100 milhões de brasileiros. Isso é quase metade da população brasileira. Então não é possível você imaginar que um projeto social ou uma campanha vá dar conta de uma coisa como essa, que equivale a países, população de países inteiros na Europa, por exemplo. Então, claro que a gente sabe que há limitações no que nós estamos fazendo e por isso a diversidade de campanhas é muito importante. É muito importante que os sindicatos façam as suas campanhas, até porque vai atender um público que o movimento específico não vai atender. Então é importante que todos os setores, é importante que as igrejas, todas elas, que as forças sociais como um todo se movimentem e que a gente possa se encontrar numa unidade fundamental que é absolutamente política, que é o enfrentamento à fome. Aliás,
toda a sociedade deveria se organizar para garantir fundamentalmente duas coisas: a vida e o enfrentamento à fome, coisa que o Brasil não está fazendo, porque o nosso país, a partir dos seus governantes, tem promovido a morte e tem promovido a fome. Douglas, foi bem importante você dizer as necessidades que são diversas, justamente porque o país é diverso. Por isso que eu costumo dizer que é periferias, no plural. Exatamente. E assim tem que ser, né? Assim tem que ser colocado. Mas queria aproveitar a tua presença para perguntar também como esse problema da fome também evidencia mais uma vez o racismo que a gente vive, porque a gente sabe que tem CPF e tem cor da pele que afeta a fome. Então eu queria que você explicasse um pouco isso pra gente, como a gente pode fazer essa intersecção entre os temas, porque não são coisas diferentes, pelo contrário, estão muito relacionadas. Nos últimos 2 anos, o debate sobre racismo no Brasil ocupou a cena pública, né? Ocupou o debate público. E a gente, então, tem acompanhado o reconhecimento de algo que, bom, para nós de Movimento Negro sempre foi explícito, mas para a vida real brasileira também. Mas setores, vamos chamar assim, né, dos entendidos, até usar um termo racista aqui, esclarecidos, né, da sociedade, sempre se recusaram a enxergar que o racismo estrutura as relações sociais no Brasil, estrutura as desigualdades e as diferenças sociais e também organiza a violência no país. E não precisa ir longe, quer dizer, você observando dados reais e concretos das pesquisas oficiais do nosso país, demonstra que a maioria esmagadora dos mais pobres são pessoas negras. Quando nós estamos falando aqui que há um aumento do contingente populacional ocupando a faixa abaixo da linha da pobreza extrema, essa faixa sempre foi ocupada majoritariamente por pessoas negras, numa casa de 70%, 75%. Isso não é uma novidade. Quando esse contingente aumenta, é claro que há uma mobilidade em outros setores sociais. Há um empobrecimento da classe média? Há um empobrecimento da classe média. Agora, aquele grupo social que vai deixar de ocupar a linha da pobreza, que, sua, né? Trabalha muito para fazer 3 refeições diárias, mais faz, e vai baixar para o degrau de baixo, são majoritariamente pessoas negras. Porque o desemprego afeta de maneira diferente e não faltam pesquisas que demonstram isso. Pessoas negras são aquelas que ficam mais tempo desempregadas, quando estão empregadas ganham salários menores, duram menos tempo nos seus trabalhos formais, são os primeiros a serem demitidos, são os que demoram mais a se restabelecer no mercado. Olha que terrível essa roda, esse ciclo vicioso de como o racismo se estrutura. É majoritária a presença entre as pessoas que vivem de trabalhos informais, e a gente sabe que esse setor foi o mais afetado pela pandemia. Então não tem nenhuma dúvida que quando o país piora socialmente, é essa população que está sendo amarrotada, que está sendo achatada para baixo. Isso é o racismo brasileiro, isso é a fotografia do Brasil. Então não é possível você explicar, né, a situação de penúria, de miséria, de fome, esvaziando essa percepção. Seria um equívoco grande, né? Douglas, a campanha ela se resume especificamente na arrecadação de alimentos, ou quem quiser doar financeiramente também pode fazer isso? Se sim, como que deve ser o procedimento? Tem gente com fome, se tem gente com fome, dá de comer. É um verso ontológico do nosso mestre Solano Trindade. A família de Solano Trindade, lá direto de Embu das Artes, aqui em São Paulo, está com a gente nessa campanha. Inclusive, seus familiares gravaram um vídeo muito bonito que conta com a presença de artistas e de lideranças do movimento negro, que está no site temgentecomfome.com.br. Não tem como esquecer, infelizmente, essa frase triste que marca a vida brasileira e que é o tema da campanha que a Coalizão Negra por Direitos, ao lado de organizações super importantes da sociedade, puxa aqui no Brasil nesse momento. Tem gente com fome.com.br, você acessa e doa o quanto você pode. Assim, R$1, R$2 você pode doar pelo sistema da chave Pix, também pelo PayPal, doações internacionais, e pela plataforma em si. Você tem as opções de 10, 100, 500, 1.000 e 5.000 reais. Nós colocamos essa campanha no ar na última terça-feira, ao meio-dia,
Hoje nós já passamos a casa do 1,5 milhão de reais arrecadado. Parece um valor enorme, é um valor muito considerável, grande, mas se você divide isso pelo contingente que a gente quer apoiar, a gente percebe o tamanho do desafio, né? Porque para fazer chegar um alimento na casa de uma família que precisa desse alimento por pelo menos um mês, a gente vai ver que esse valor hoje atenderia cerca de 8 mil, 10 mil famílias, e nós queremos atender 223 mil por pelo menos 3 meses. Então é um desafio imenso, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode doar um pouquinho e espalhar a campanha pelo Brasil afora. A ideia não é só distribuir alimentos, embora isso já seria um motivo muito nobre, né, para a campanha, mas também, ao distribuir o alimento, politizar o debate da fome, organizar aqueles que vivem nessa situação para a luta por direitos. Então, fundamentalmente, essa campanha também cumpre essa tarefa, que é de nos ajudar na organização política, nas comunidades mais pobres, levando comida, condições para que essa pessoa possa, para que essa família possa também pensar em como resistir politicamente a esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Se tem gente com fome e dá de comer, eu convido todo mundo a nos acompanhar nessa campanha. A gente já vai acompanhar esse vídeo, inclusive no encerramento do bloco, mas antes quero saber, Douglas, o seguinte: a Coalizão Negra por Direitos, em agosto, salvo engano, do ano passado, protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Passamos aí mais de 6 meses, né? Estamos aí 8 meses. Se a coalizão fosse fazer um novo pedido de impeachment, o que mais vocês incluiriam? Olha, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso não merece parabéns ou reconhecimento, não se trata disso, mas o movimento negro brasileiro, historicamente, denuncia o genocídio do Estado brasileiro contra a população negra, assim como o movimento dos povos originários indígenas também reivindicam a denúncia de genocídio do Estado contra os seus povos. É uma denúncia histórica, há uma formulação política em torno do debate de genocídio, que o movimento negro sempre encampou, há uma publicação histórica, uma formulação histórica, inclusive usada para embasar a denúncia internacional levada lá, ainda na década de 50 pelo Abdias do Nascimento para fóruns internacionais, espaços internacionais fora do Brasil. E o movimento negro, de maneira reiterada nesses anos todos, nessas décadas todas, sempre denunciou o Estado brasileiro pelo genocídio que ele promove, fazendo com que pessoas negras sejam assassinadas de maneira deliberada a partir de um projeto estabelecido pelo Estado brasileiro, pelas suas polícias, de maneira violenta, deliberada, direta, mas também pelo racismo cultural que educa a todos e faz com que a violência generalizada também atinja mais as pessoas negras, e pela negação de direitos, que é a função do Estado. Então, de novo, na negação de direitos sociais básicos, direitos elementares básicos, a população negra é a mais atingida. Então, é genocídio, obedecendo o conceito construído internacionalmente, de que o genocídio seria, então, a prática de ações pelo Estado que visam deliberadamente exterminar uma população. Essa é a nossa formulação, é a nossa defesa, é genocídio. Então nós temos um Estado que é genocida. É importante essa formulação pressupor o debate de Bolsonaro, porque nós temos um Estado genocida em que muitas vezes teve à sua frente, no governo desse Estado, governantes que radicalizaram essa política mais ou menos. Nós vivemos um tempo em que, além da natureza do Estado genocida, nós temos um comandante genocida explícito, radical, afirmador desse lugar. Então, o nosso documento de pedido de impeachment já trazia essa formulação há 8 meses atrás, de maneira que a gente não mudaria o argumento, a gente apenas daria mais instrumentos para embasar o argumento de que sim, Bolsonaro é um genocida pelas práticas que promove e pela reafirmação do uso da estrutura do Estado para promover o genocídio. Muito bom. Esse foi o historiador e professor Douglas Belchior, ativista da Coalizão Negra por Direitos. Douglas, quero agradecer muito a sua presença aqui no Revista Brasil TVT e, claro, sempre importante, fala de novo para a gente o endereço do projeto para quem quiser participar da campanha.
Tem gente com fome. Olha aí no seu bairro, olha aí na sua rua. Tem gente com fome. Onde você trabalha, os colegas que você tem. Pega a sua lista de WhatsApp, faz uma pesquisa. Tem gente com fome. Tem gente com fome, dá de comer. Essa é a nossa campanha. Tem gente com fome.com.br. Acesse, contribua, colabore e se some a nós. Não é só uma movimentação para levar alimento para casa de quem não tem. Isso já seria nobre. É de mobilização política e organização política daqueles que mais precisam no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram aqui hoje. Valeu.